Que a paz de Jesus nos envolva a todos. É sempre uma alegria muito grande e uma responsabilidade ainda maior, já que a Tati não quis fazer a palestra no meu lugar, então tem que ser eu mesmo, né? Vamos corrigir esse negócio, não é palestra, porque eu estou longe de conseguir fazer uma palestra, mas o objetivo é trazer para uma reflexão um assunto de grande importância. Aliás, todos os assuntos são de grande importância, mas eu considero esse, vamos chamar de chave, como diz o tema, onde Kardec aborda esse assunto no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Bom, ele já está dando a dica para nós, né? Está aí o segredo para a gente poder avançar no nosso processo de evolução. Eu lembro que o Iveno fez um comentário no estudo de sexta-feira, falando de quanto tempo nós levaremos para atingir os altos níveis, o nível dos espíritos elevados, né? Quanto tempo nós, que estamos aqui nas nossas lutas diárias, envolvido com as nossas pendências, com as nossas pendengas diárias, com as nossas dificuldades, nós que ainda precisamos nos preocupar em prover a matéria, nos sustentar, pagar as nossas contas, criar nossos filhos, prover o alimento para a família, enfim, vários são os motivos de preocupação que nos abordam, que nos assaltam, né, todos os dias. E dentro dessa oportunidade que nós, através da doutrina espírita, através do trabalho maravilhoso que Kardec fez, trazendo, através do auxílio dos espíritos elevados que contribuíram para a codificação da doutrina espírita, ele vem dizer para nós no capítulo 15 que fora da caridade não há salvação. Claro que salvação, ela nos remete à condenação também, né? Então, peraí, nós vamos ser salvos de uma condenação? A gente precisa entender que na época, como é que era a cultura, como é que era, que tipo de Deus que as pessoas cultuavam, que tipo de religiosidade, de espiritualidade era passado para as pessoas. Porque, assim, eu acredito que naquela época também, como nós hoje, guardado a diferença da época, eles também tinham seus problemas, eles também tinham suas turbulências, suas preocupações que motivavam esse sofrimento, né? Então se vendia uma ideia de um Deus mais punitivo, um Deus vingativo, que se você não praticasse as leis conforme eram ensinadas, então você sim, era um pecador. E como tal, você estava condenado. Se você não conseguisse viver dentro das leis que eram estabelecidas para a época, você estava condenado. E essa condenação, por incrível que pareça, era eterna, né? Então se falava da condenação, do fogo eterno, das penas eternas. Hoje, a gente já, com essa informação da doutrina espírita, a gente já entende um pouco mais sobre o que é essa pseudo-condenação, né? Na verdade, não é uma condenação. Na verdade, é uma condição que nós acabamos nos colocando. Então, não é mais eu estou condenado para o resto da minha existência a pagar pelos meus pecados, né? Então, graças à evolução, nós já amenizamos essa pressão, essa cultura cega, né, desse Deus punitivo. E aí ele
Kardec usa nesse início, os espíritos eles usam alguns temas, alguns textos, onde eles falam em o rei que separa os bodes das ovelhas, no sentido figurativo, né, do bem e do mal, e no final, né, ele usa alguns termos fortes. Então, esses que são os que estão pré-condenados, né, que não praticaram o bem, que fizeram o mal, esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Pronto, estava definido o negócio. Mas aí vem Jesus, né? Vem Jesus com a sua mansitude, trazendo a lei do amor, a lei do perdão, trazendo reformulando esse conceito pesado, esse conceito duro, de castigo, de punição, e ele vem dizer para nós que se nós conseguirmos vencer as nossas limitações, os nossos defeitos, inclusive praticando o amor, inclusive amando os nossos irmãos, com certeza nós poderemos amenizar e apressar essa nossa caminhada evolutiva. Então, dentro desse conceito, as pessoas iam levando a vida, né? Aí vem Jesus e diz o seguinte, só um pouquinho, deixa eu me achar aqui. Todo o ensinamento de Jesus, ele se resume na caridade e na humildade. Duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Nós sabemos o quanto essas duas mazelas que nós ainda temos arraigado em nós, nos causa prejuízo, nos faz sofrer e nos paralisa diante da nossa jornada evolutiva. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele nos aponta a virtude da caridade e da humildade como sendo as que nos conduzirão à eterna felicidade. Porque não basta a gente só fazer a caridade, porque senão seria fácil, né? Então, se fora da caridade não há salvação, ele está me dando a dica, eu vou começar a fazer uma caridade todo mês, eu vou doar alguma coisa para algum irmão, vou doar uma sacola de comida, vou doar roupas, ou vou doar dinheiro, enfim, vou fazer alguma coisa e eu vou estar garantindo a minha evolução. Vou estar, inclusive, suprindo os meus erros. Vou estar compensando. É fácil, seria fácil, né? E aí ele fala assim, bem-aventurados os pobres, humildes de espírito, bem-aventurados os que têm coração puro, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos fizessem. E aí engrossa um pouquinho o negócio, né? Complicou um pouco mais, porque não basta eu fazer a caridade. Seria muito simples eu dar, eu ajudar o próximo, mas eu vou começar a entrar dentro de um caminho que eu vou falar de sentimento, que na verdade é o que antecipa a caridade. Eu estar envolvido dentro de um processo de ajudar o próximo é bom, mas o que me leva a eu estar dentro desse processo é sentimento. E é aí que está a chave. É aí onde Jesus quer dizer o seguinte, que a humildade e a caridade é a chave que vai levar nós para essa felicidade eterna. Ele continua assim, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiser ser perdoado.
E aí eu me pergunto, né, com base em que Jesus está mostrando para nós, eu consigo perdoar? Praticai o bem sem ostentação. Se eu não me engano, a Grazi falou terça-feira passada sobre isso. O que a mão esquerda, o que a mão direita dá, a esquerda não tem necessidade de saber, né? Praticai o bem sem ostentar, sem mostrar. Muitos são os que praticam o bem, os que fazem a caridade, mas mais para mostrar para os outros do que propriamente pela caridade em si. Me lembra do óbolo da viúva, né? Onde tem uma senhora humilde no gasofilácio, onde é feito as doações, e aí essa mulher doa umas moedas, enquanto o outro, que era rico, doou um monte de dinheiro. E aí Jesus pergunta para os discípulos, né? Quem que vocês acham que praticou a verdadeira caridade? Aí eles falam, o cara que doou mais. Eu falo, não, porque o pouco que ela doou de coração. E aí é que está, é na intenção, é no grau de dificuldade que você tem, que você está se desapegando, abrindo mão muitas vezes do que te é mais importante. E por que a gente está entrando nesse assunto? Porque para perdoar, para amar o nosso irmão, para perdoar os nossos inimigos, para aceitar, né, o que eles fazem, algumas pessoas fazem com a gente, é difícil. É muito difícil. Como é que eu vou ser caridoso com uma pessoa que não é meu amigo, que eu não gosto, que eu sinto até sentimentos menores? Eu, às vezes, até não gosto, não vou com a cara da pessoa. Como é que eu vou praticar caridade com essa pessoa? Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Quantas vezes a gente vai fazer uma caridadezinha, dar uma ajuda para alguém, mas a gente parou uma coisa que é bem comum nos acontecer. A gente para o carro no semáforo, vem uma pessoa lá com cartaz. Agora eles começaram a escrever assim: estou com fome, preciso de ajuda, preciso comprar comida para os meus filhos. Aí você dá o dinheirinho ali para ele ou não, e aí pensa, vai comprar droga. Tomara que não vai comprar bebida. Tomara que não vai encher a cara. É natural em nós isso, né? Nós ainda queremos fazer o bem, queremos fazer a caridade, mas desde que a pessoa que nós estamos ajudando, ela faça do jeito que a gente corresponda ao que as nossas ansiedades, né? Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E ele próprio deu o exemplo. Jesus não só falou, Jesus praticou. Orgulho e egoísmo, eis o que não cansa de combater. Não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então Jesus vem deixar bem claro para nós também, né? Aí eu fui lá e peguei um outro texto do capítulo 15, que é a parte onde Paulo, necessidades da caridade segundo São Paulo, mais uma base para a gente poder ter uma ideia do grau de importância que é esse assunto. E aí ele fala assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze, que soa em um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ah, mas eu tenho fé, eu acredito, só que eu não consigo mudar a minha condição. Eu continuo dentro desse processo de sofrimento. E quando houvesse distribuído
os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Não adianta eu distribuir tudo que eu tenho material, se o que tiver na minha atitude não tiver o sentimento. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E ele termina assim: agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo. Bom, então, vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, onde Kardec pergunta para os espíritos de verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É simples, né, pessoal? Tranquilo, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tudo coisa que a gente já tira de letra, né? Que a gente já faz assim, meio que no nosso automático. E aí ele faz um comentário, né? O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, como iguais, ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos de nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos ou os desafortunados. Contrariamente ao que se costuma fazer, apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. É bastante profundo, né? Então, diante dessa descrição do que é, e lembrando benevolência, o que é benevolência? É o que exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. Indulgência é a clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E o perdão? O perdão é o ato de desculpar as ofensas. Vamos trazer para a nossa época de hoje, então. A gente já teve acesso a essas informações, teve
a recomendação de Jesus, teve corroboração de Paulo, e se você ler no capítulo 15, tem vários outros textos nos informando e nos esclarecendo sobre caridade. Mas hoje, no nosso dia a dia, o que nós poderíamos fazer a respeito de caridade? Caridade, como toda virtude, como toda capacidade, né, que nós temos necessidade ou queremos desenvolver, quando eu quero me tornar bom em alguma coisa, eu preciso aprender, né, ter o conhecimento e depois exercitar. Pois somente com o exercício diário dessa virtude, dessa capacidade, desse potencial, é que eu vou me desenvolver. E se dentro da doutrina a gente entende que nós estamos numa jornada encarnada, nós somos espíritos eternos, encarnados numa vida temporária na carne, com um único objetivo, a nossa evolução. E se a gente está tendo a informação de que a caridade ela nos levará à vida eterna, à evolução, à nossa salvação, como diz no texto, né? A compensação das nossas escolhas equivocadas, dos nossos comprometimentos que adquirimos em tantas oportunidades que fizemos escolhas equivocadas, não somente nessa vida, mas nós sabemos que nós trazemos na nossa bagagem todas as nossas necessidades, porque ainda não possuímos capacidade de expiar todas elas. Então, lá, quando nos preparamos para reencarnar, dizem os espíritos que nós escolhemos muitas expiações, muitos tipos de provas para tentar superar, tentar reparar nossos equívocos, nossos erros de escolhas anteriores. E aí eles né, dão aquela acalmada, falam, calma, escolhe um pouquinho menos aí que você não vai dar conta de tudo isso. E aí a gente vem dentro dessas nossas realidades, cada um com a família que possui, numa condição financeira que se encontra, convivendo com pessoas, né? Seja dentro da própria família, seja fora, no seu trabalho, no seu dia a dia, no âmbito social, nos dando as oportunidades para a gente usar essa chave que vai nos levar. Quando ele fala que nós precisamos ser benevolentes, né? Benevolência, boa vontade em praticar o bem, indulgência, que é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Vamos lembrar o que nos tira do sério. Vamos lembrar o que nos faz entrar em ebulição, o que nos leva aos nossos sofrimentos. Não é exatamente isso? Essas convivências com pessoas difíceis, essas situações que se apresentam no nosso dia a dia. Então, se eu quero ser bom em caridade, está aí a oportunidade que a gente pediu. É aquele filho problemático, é aquele marido problemático, difícil, é aquele patrão duro, difícil de lidar. São as mais diferentes situações que me levam a exercitar essa chave, como Jesus falou, da caridade.
lembrando, né, que o homem de bem, quando Kardec trata lá sobre o homem de bem, como é que eu vou me tornar um homem de bem? Será que se eu ler 1000 livros, eu me torno uma pessoa, um homem de bem? Será que eu vou desenvolver as minhas virtudes que me levarão à minha evolução só adquirindo a intelectualidade? Sim, a intelectualidade é muito importante. A parte teórica é muito importante, porque ela nos dá base de esclarecimento. Mas é no exercício, e aí é no dia a dia, é você botar a mão na massa, porque uma coisa é você estar à distância, né? Outra coisa é você fazer o que Jesus falou: perdoai os vossos inimigos. Do simples para o complexo. Nós já temos o conhecimento, nós já temos diversos caminhos que podem nos auxiliar no processo. Sabemos que a caridade é o caminho para essa caminhada de libertação. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não começar a praticar dentro do meu lar, dentro da minha casa? Se eu não for caridoso comigo mesmo? Sim, porque às vezes eu consigo ser caridoso com os outros, mas eu sou terrivelmente rude comigo mesmo. Eu me cobro, eu me culpo, eu me torturo. Muitas vezes eu faço esse papel comigo mesmo mentalmente, ou até com os outros irmãos. Então, posso começar a exercitar fazendo uma caridade material. Pode ser um exercício para iniciar a minha jornada evolutiva, fazer parte de uma visita num asilo. Como nós começamos, nós temos o nosso projeto Vinha de Luz, que distribui alimento para pessoas necessitadas, né, 2 vezes por mês na nossa casa espírita. Posso visitar um hospital. Então eu posso começar com a parte externa. Mas quando que eu vou conseguir realmente o sucesso com a caridade? É quando eu conseguir amar meu irmão como eu me amo. Não fazer para o outro o que eu não quero para mim. E aí eu preciso me amar. E para mim poder me amar, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Eu sou um exímio ajudante dos outros. Eu entendo e aceito todo mundo, sou compreensivo, bato nas costas, sou amigo. Mas quando se trata de mim mesmo, dos meus sentimentos, dos meus traumas, dos meus bloqueios, de eu me conhecer, de eu vencer as minhas dificuldades comigo mesmo, aí eu patino, aí eu derrapo. Então, vamos usar Jesus, né? Perdoa o teu irmão. Então se perdoe. Ame o teu irmão, seja indulgente com ele. Aceite ele do jeito que ele é. Claro, nós sabemos que nós não podemos mudar os outros, mas nós podemos mudar a nós. Então vamos entrar nessa linha de eu colocar todo o meu esforço, toda a minha sabedoria, tudo que eu já adquiri, no sentido de eu vencer, não somente a parte externa, mas principalmente a parte interna. E aí,
a gente é meio que megalomaníaco, né? Normalmente a gente quer grandes obras, a gente quer grandes conquistas. Ah, eu quero me tornar um cara humilde, eu quero me tornar. Só que são virtudes que nós vamos levar muito tempo para conquistar, para desenvolver. Essa felicidade eterna é a construção do reino de Deus em nós. Essa construção, ela é lenta e é tijolinho por tijolinho. É passinho por passinho. E aí eu encontrei uma mensagem que eu achei assim muito legal no livro Fonte Viva, do Emmanuel. E eu vou pedir para vocês, para mim ler, onde ele diz assim: em nossas tarefas, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomenda o apóstolo sensatamente. Isso quem está falando é Paulo, né? Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Importante é um projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Por isso Jesus recomendou caridade e humildade. Ele não falou assim só caridade, porque uma coisa leva a outra. E uma coisa não é possível sem a outra. Você não consegue praticar caridade verdadeiramente sem a humildade. Você não consegue abraçar o teu irmão e perdoar ele, ser caridoso, sem ser humilde. Então, que a gente possa fazer essa luta interna, essa conquista interna, comigo mesmo, me aceitando do jeito que eu sou, me conhecendo meus pontos fortes e meus pontos frágeis, direcionando todo o meu potencial para a minha melhora, e aí, quem sabe, eu poderei, sim, praticar a verdadeira caridade. E que eu possa lutar com todos os exercícios que a divina providência me propiciou, e que eu possa ver a vida, e que eu possa ver essas ferramentas de transformação, não como castigo, não como punição, como ainda se via aquele Deus punitivo. Hoje eu já entendo que ali está se cumprindo a lei de Deus, né? Uma lei de causas e efeitos, uma lei de progresso, uma lei de caridade, uma lei de preservação, que eu possa, ciente de tudo isso, que eu possa me empenhar nessa tarefa de evolução. Que
o amor de Jesus possa nos envolver a todos. Assim seja.